Então, quem foi o Milton Erickson? Bom, o Erickson, ele nasceu em 1901 e faleceu em 80. Se eu não me engano, ele não completou 79 anos. Quem foi Erickson? Uma figura maravilhosa, como eu falei para vocês, um psiquiatra. Mas o que moveu ele a fazer um tipo de hipnose tão diferenciada, né? Porque a hipnose dele, inclusive, leva o nome dele, hipnose ericksoniana, porque é totalmente personalizada, muito diferente. E ele desenvolveu a técnica dele a partir da própria vivência dele, a partir da própria história dele. E eu vou convidar vocês agora, nesse momento, a ouvir essa história. Eu gostaria que vocês ouvissem de olhos fechados. Como eu falei para vocês lá no começo, sintam. Eu acho que mais do que nós ouvirmos ou nós entendermos a história dele racionalmente ou com o nosso lado consciente, é ouvir e entender e sentir essa história. Antes de mais nada, eu quero que vocês fechem seus olhos, inspirem profundamente e soltem o ar. Mais uma vez, inspira profundamente e solta o ar. Mais uma vez, inspira profundamente e solta o ar. Enquanto vocês estão respirando e prestando atenção na respiração de vocês, vão relaxando um pouco mais o seu corpo, soltando, se acomodando onde vocês estão, na poltrona, na cadeira, não sei onde vocês estão sentados. E vão se colocando nessa posição confortável para ouvir, para conhecer essa linda história de Erickson. Na distante e ensolarada Fênix, vivia um homem maduro e bonachão, de nome Milton. Era um médico conhecido e respeitado, muito querido pelas pessoas da cidade. Milton tinha um consultório em sua casa, com uma clientela sempre renovada. Quem não imagina o valor desse homem pode pensar que quem não tem uma clientela constante não é um bom profissional. Muito pelo contrário, ele era excelente. Quando muito jovem, aos 17 anos, ele foi acometido de uma doença muito grave que o deixou na cama. Ele teve uma poliomielite. Os membros superiores e inferiores ficaram paralisados e ele esteve bem perto da morte. Houve até um doutor que chegou a desenganá-lo e chegou a dizer à mãe de Milton que ele não passaria daquela noite. Mas Milton se encheu de coragem, pois ouvira o que o médico dissera e achara injusto uma pessoa dizer aquilo a uma mãe, e começou a velar. Fez muita força para não dormir naquela noite. Pediu que colocassem sua cama junto da janela e observou as estrelas. Prestou muita atenção aos ruídos da noite e ficou de sentinela, como se dissesse para a morte que não tinha medo, que estava mesmo à espera dela. A noite se passou, o dia amanheceu, o sol raiou devagarinho e Milton sentiu um forte orgulho de si mesmo. Em sua boca, ele sentiu o sabor de quem vencera a morte. O resto do dia ele passou pensando o que seria dele vencendo a morte. O que faria da sua vida entrevado, preso a uma cama? Que sentido poderia ter a vida para ele? Mas uma pessoa que consegue vencer a morte numa noite tem um motivo muito forte para viver. Ou talvez até por amor à própria vida. Milton vivia e era preciso fazê-lo muito bem. Quase todo mundo já ouviu dizer que damos valor às coisas depois que as perdemos.
Muita gente já experimentou isso, seja com bens materiais, seja casos de amor. Há pessoas que perderam bens e só perceberam o valor depois que perderam. Recuperaram os bens e nem sempre dão o valor que achavam que tinha. Outros há que conseguem recuperar e dão também muito valor. E Milton foi uma dessas pessoas. Perdida a vida pela palavra de um doutor, recuperada a vida num raiar de sol. E que beleza trazia agora a vida. Retirado no campo, vida rural com a família, o rapazinho imobilizado pela doença precisava recuperar a possibilidade de desfrutar da vida, de que não é capaz quem vence a morte, não é mesmo? Milton continuava a pensar, olhava para as pessoas, observava os animais e as plantas. Queria encontrar um meio de poder mover-se, queria encontrar uma ajuda por uma informação da natureza, do meio, dos animais, das plantas, das crianças. Cresceu em seu peito uma vontade muito forte de caminhar, de recuperar a marcha, o equilíbrio. Querer, queria. O corpo não respondia aos seus desejos. E longe de tudo, da civilização, do avanço, do progresso, encerrado no meio do mato na zona rural. Não se vence um campeão. Para recuperar a marcha, Milton começou a observar as crianças. Era hora de aprender de novo, e deitado na cama, confinado à imobilidade, era necessário um grande esforço e uma enorme força de vontade para ter de volta o que o cérebro havia esquecido. Como as crianças andam? Como começam a caminhar? Ninguém se levanta do berço e sai andando. Nenhuma aprendizagem se dá na teoria. Era preciso treino, um pouco a cada dia, como fazem as crianças, até reaver todo o equilíbrio do corpo em uma das pernas estaticamente, e depois jogar todo o peso do corpo para a outra perna, com uma quantidade de força que permita continuar de pé. Firme, de pé, a cabeça olhando para frente e pronto para o tombo. A queda é necessária muitas vezes. Com ela, a criança aprende mais sobre o seu corpo, sua força e seu tônus muscular. Aprende a se levantar e continua. As pessoas se dispunham a ajudar quando se pedia ajuda, mas existem conquistas que só nós mesmos fazemos por nós na nossa vida. A felicidade é uma delas. Você já deve estar cansado de saber disso. Ninguém faz a felicidade de ninguém. Ninguém é responsável pelo insucesso ou pelo sucesso dos outros. Quem quiser ter os seus momentos alegres, trate de construí-los. Se não souber como, pense, pense, pense. E Milton pensou que poderia desenvolver os seus músculos do peito treinando remo. E ele conseguiu que o colocassem num barco e foi fazendo força. Foi sozinho, pois o companheiro de viagem desistira e não apareceu. E ele foi rio abaixo, rio acima, sempre remando. Também treinou marcha e também conseguiu caminhar, ainda que com a ajuda de muletas e depois de bengala. E ele decidiu estudar, e foi mais autodidata que aluno. Aprender, aprendia o quanto podia, que aprender é a grande maravilha da vida. Aprender de tudo com todos, e principalmente aprender com os animais e com a mãe, natureza. Com os animais aprende-se a sinceridade. Incrível, mas os animais não mentem. Qualquer animal são o que são e não precisam se disfarçar. Até os animais que se disfarçam por necessidade de sobrevivência são sinceros no seu disfarce. E a natureza rica em sua rotina, a terra, a chuva, o sol, a semente.
a semente. E que grande riqueza é o semear, preparar a terra, esperar a chuva, colocar a semente, deixar o sol agir e, sobretudo, esperar. Na medicina, Milton aprendia com os pacientes. Ele optou por viver em Fênix, em função da sua saúde, suas alergias e climas mais frios, e por ter amigos em um hospital para médicos psiquiatras. Com 33 anos, Milton conheceu uma mulher simples como ele, direta como ele, inteligente como ele, amiga como ele. Aos 34 anos, estava casado com ela. Ele queria ter uma família. Ele teve filhos com Beth. Seus filhos foram crescendo e ouvindo as histórias que o pai gostava de contar. Traziam os amigos e coleguinhas para ouvirem suas histórias, e o pai, entre um trabalho e outro, chamava o filho e o amigo, a filha e a amiga, para ouvirem as suas histórias. Eram histórias simples, de fadas, de reis, de gigantes, de castelos e de crianças, que eram sempre heroínas. Todas as suas histórias mostravam meninos e meninas muito bons, que estavam constantemente preocupados em ajudar, em construir e em ser felizes. Eram histórias de personagens que amavam a vida. E ele viveu rodeado de crianças que viam no homem um amigo, que as incentivava na criatividade, na curiosidade e no desenvolvimento dos seus dons naturais. Havia em sua casa um enorme jardim. Havia também um pomar. E todo mundo era livre para apreciar as flores e os frutos. Por isso, também sua casa era amada. As crianças chegavam, junto com os filhos de Milton, molhavam as plantas e garantiam assim o seu direito de usufruir do que lá havia. Estavam sempre frequentando aquela casa. Uma coisa que Milton gostava muito de colocar em suas histórias era o sentido da vida. Suas personagens infantis gostavam de viver, porque amavam alguém e a esse alguém se entregavam. Ou queriam uma profissão, um trabalho, e esse trabalho se tornava a razão de suas vidas. Outras vezes, havia um sofrimento do qual não se podiam livrar, como mortes de pessoas queridas ou males incuráveis. E aí, a vida era o saber lidar com a saudade ou com a dor. Em todos os aspectos do sentido da vida, havia um vitorioso, como ele mesmo. Milton, que já vencera a morte. E as pessoas que vencem a morte não morrem mais. Quando chega o dia delas irem embora da terra, elas mudam suavemente de estado. Permanecem os mesmos como água que se transforma em gelo e depois em vapor e continua sendo água. Essas pessoas são assim também. Pois bem, um dia Milton teve uma forte infecção em sua barriga. Foi para o hospital, os médicos fizeram tudo o que puderam. Milton sorria para eles e para os que se aproximavam da cama. Aos poucos ele parou de falar, apenas piscava os olhos para mostrar que ouvia, que entendia o que lhes diziam e que reconhecia as pessoas da sua família. No dia seguinte adormeceu profundamente. Os médicos tentaram acordá-lo, mas não conseguiram. Começara a sua transfiguração e durou apenas um dia a sua metamorfose. Sem que ninguém visse, entrou em seu quarto um bando de fadinhas, as mesmas de suas histórias para crianças. Deram a mão para ele e foram levando Milton para caminhos por onde ele nunca havia andado. Nessa noite, todas as crianças de Fênix ficaram olhando para o céu. Havia uma nova estrela, muito brilhante, lá no alto. Vamos fazer então uma última respiração depois dessa história linda. Podemos voltar